O destino conduz aquele que o aceita, e arrasta aquele que o rejeita. Sêneca. Há dias em que a vida parece se tornar uma sucessão de ruídos surdos e golpes invisíveis. Dias em que tudo o que tocamos se parte, e até o ar parece pesar mais do que o corpo pode suportar. Nada funciona, ninguém parece compreender, e as certezas, aquelas que um dia sustentaram nossos passos, escorrem como areia por entre os dedos. É nesses momentos que a alma se cala. Não porque não tenha o que dizer, mas porque se cansa de gritar sem ser ouvida. O silêncio que se instala não é apenas o da casa ou da noite. É o silêncio da alma que exausta observa o desmoronamento de tudo aquilo que acreditava ser sólido. Você já esteve ali nesse ponto de ruptura? Aquele instante em que até respirar parece um esforço, em que o relógio marca as horas, mas o tempo parece não se mover. Talvez tenha perdido alguém. Talvez tenha sido traído por quem mais confiava. Ou talvez simplesmente tenha acordado um dia sem reconhecer o rosto que o espelho lhe devolvia. Há colapsos que não se anunciam, apenas acontecem. E o que vem depois deles é um vazio. Um vazio que a mente tenta preencher com respostas, promessas, lembranças, arrependimentos. Mas nada basta. Nada faz sentido. E é nesse abismo que nasce a pergunta que muda tudo. Por que tudo está dando errado? A resposta, porém, nem sempre vem em palavras. Às vezes vem em forma de cansaço, de rendição, de lágrimas silenciosas derramadas no escuro. Mas esse cansaço não é o fim, é o limiar de uma transformação. A vida, com sua sabedoria misteriosa, destrói aquilo que já não serve ao propósito da alma. E, por mais cruel que pareça, o que está ruindo não é a sua vida. É a ilusão de que você a controlava. Durante anos, acreditamos que a felicidade é o resultado de manter tudo sob controle. Relacionamentos, planos, saúde, estabilidade, imagem. Mas o universo tem um jeito peculiar de nos ensinar. Quando insistimos em segurar o que deve ir, ele arranca. Quando fingimos entender o que é incerto, ele desmonta. Quando fingimos força, ele nos mostra que a verdadeira força nasce da vulnerabilidade. E então vem o colapso. A demolição lenta e silenciosa de tudo que acreditávamos ser essencial. Primeiro caem os planos. Depois as relações que já estavam frágeis. Mais tarde, o orgulho. E por fim o falso eu. Aquele que sorria por fora enquanto se partia por dentro. No momento em que tudo se quebra, algo em você desperta. É como se uma parte antiga, adormecida sob as exigências do mundo, finalmente se lembrasse de quem é. Esse despertar dói, porque é o nascimento de um novo olhar. Um olhar que já não busca culpados, nem recompensas, nem garantias. Busca apenas verdade. E a verdade, quando chega, quase sempre vem acompanhada de perda. Porque tudo que é falso precisa ir embora para que o verdadeiro possa aparecer. O sofrimento nesse sentido não é castigo, é purificação. A dor não destrói. Ela limpa, ela mostra, ela revela. Revela as feridas antigas que fingíamos não ter. Revela a fragilidade escondida atrás da pose de autossuficiência. Revela o quanto vivíamos presos a expectativas que nunca foram realmente nossas. Quando tudo começa a dar errado, a vida está nos convidando a uma pausa forçada. Um intervalo sagrado para percebermos o quanto corremos sem direção, o quanto acumulamos sem propósito, o quanto buscamos fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. E se você prestar atenção, perceberá que o dar errado é na verdade uma forma de o universo te reposicionar. Te arrancar do caminho da distração para te colocar no caminho da consciência. Nada é aleatório. Cada perda, cada atraso, cada decepção carrega uma mensagem codificada. Você está se afastando de si mesmo. A alma, quando não é ouvida, cria o caos para chamar sua atenção. E o caos, por mais temido que seja, é também um gesto de amor, um empurrão da vida dizendo: acorda. Há algo mais profundo esperando por você. Há quem veja nisso crueldade. Mas aos olhos do sábio é misericórdia. Porque sem o caos viveríamos eternamente adormecidos em uma paz falsa, acreditando que estabilidade é sinônimo de plenitude. Quantas vezes você já ouviu que é preciso seguir em frente, pensar positivo, deixar o passado para trás? Essas frases, embora bem intencionadas, são atalhos que evitam a travessia. Mas não há cura sem travessia. Não há renascimento sem morte. E não há paz verdadeira sem antes encarar a tempestade que você tentou esconder de si mesmo. O estoicismo nos ensina que a vida não é sobre controlar os acontecimentos, mas sobre dominar nossas reações a eles. Epicteto dizia que não nos perturbam as coisas em si, mas o juízo que fazemos delas. Quando compreendemos isso, deixamos de lutar contra o inevitável e começamos a dialogar com a realidade.
E a realidade, mesmo quando parece cruel, nunca mente. Ela mostra o que é, e muitas vezes, o que é dói. Mas esse é o tipo de dor que liberta, porque desmonta as mentiras que nos mantinham presos. Quando tudo está dando errado, a mente quer respostas. O coração, porém, quer apenas paz. E essa paz não surge de fora, de uma solução milagrosa ou de um novo começo imediato. Ela nasce no instante em que você para de resistir. Quando você para de exigir que a vida se encaixe nos seus planos, algo muda. O peso começa a diminuir e a respiração, aos poucos, volta a fluir. É nesse ponto que muitos confundem rendição com derrota. Mas rendição, na linguagem da alma, é o oposto disso. Rendição é o momento em que você deixa de lutar contra a realidade e começa a cooperar com ela. Não é desistir, é compreender. Não é se entregar ao sofrimento, é permitir que ele cumpra o seu propósito e vá embora. E o propósito da dor é simples: te lembrar de quem você é quando não tem nada a provar. Pense em todas as vezes que acreditou precisar de algo para ser feliz. Um emprego, um amor, uma aprovação, um reconhecimento. Agora, pense em quantas dessas coisas, com o tempo, desapareceram, e você continuou. Isso prova que a fonte da sua força nunca esteve nas circunstâncias, mas em você. Há um poder silencioso dentro de cada ser humano, um poder que se revela justamente nos momentos de perda. Quando tudo falha, esse poder desperta. Quando tudo se quebra, ele se reorganiza. Quando o mundo te vira as costas, ele te chama para dentro. É nesse retorno ao interior que começa a verdadeira reconstrução. E é exatamente isso que este vídeo, ou melhor, esta jornada, quer te oferecer. Um caminho de volta ao teu centro, a tua calma, a tua fortaleza silenciosa. Mas atenção, este não é um vídeo de autoajuda comum. Não se trata de fingir que está tudo bem, nem de repetir frases otimistas enquanto o coração sangra. Trata-se de olhar para o caos com coragem e dizer: eu aceito. Eu não entendo tudo, mas confio que há um sentido. Essa confiança é o primeiro passo do renascimento. Porque a vida não precisa ser compreendida para ser vivida com sabedoria, precisa apenas ser aceita com lucidez. Quando você aceita, o medo começa a se dissolver. E o que vem depois do medo é algo extraordinário: a serenidade. Uma serenidade que não depende do que acontece, mas da maneira como você escolhe responder. É a serenidade de quem já não precisa vencer o mundo para estar em paz consigo mesmo. É claro que isso não acontece de um dia para o outro. A mente resiste, o corpo protesta, as emoções oscilam. Mas se você permanecer presente, respirando, observando, sem tentar forçar nada, perceberá que, pouco a pouco, a tempestade começa a se transformar em brisa. O mesmo vento que parecia te destruir agora te impulsiona. A mesma dor que te fez chorar agora te ensina. O mesmo vazio que te assustava agora se torna espaço para o novo. Tudo que parecia dar errado se revela, aos poucos, como parte de um processo de purificação. O universo, com uma precisão que nem sempre compreendemos, tira o que é falso para revelar o que é essencial. E o essencial é simples: estar vivo, consciente e em paz consigo mesmo. Por isso, antes de continuar esta jornada, permita-se fazer algo. Respire. Não como quem busca ar, mas como quem se reconecta com a vida. Sinta o ar entrar e sair. Perceba que, apesar de tudo, você ainda está aqui. E estar aqui já é uma vitória silenciosa. Se você chegou até este ponto, é porque algo dentro de você ainda acredita na possibilidade de reconstrução. E é exatamente esse algo, esse fio quase invisível de esperança, que o estoicismo chama de razão interior, o logos que nos conecta à ordem do universo. Mesmo quando tudo parece caótico, essa razão silenciosa permanece, observando, aguardando, sustentando. Ela é a chama que não se apaga. É a parte de você que não quebra, que não desiste, que insiste em continuar caminhando, mesmo sem ver o caminho. E é a partir dela que começaremos este percurso, um retorno à sabedoria, à calma e à clareza que estavam apenas escondidas sob o peso da dor. Mas, antes de prosseguir, quero te pedir algo, não como um ritual, mas como um gesto de consciência. Se alguma palavra até aqui tocou algo em você, se de alguma forma este vídeo já te fez respirar diferente, deixe um comentário dizendo o que você está enfrentando neste momento. Não é apenas um comentário, é um ato de libertação. Escrever o que sentimos é dar forma ao invisível, é dizer à vida: eu aceito olhar para isso. E se desejar continuar essa caminhada, inscreva-se no canal. Aqui não prometemos atalhos, nem fórmulas mágicas. O que você vai encontrar são reflexões para nutrir a alma e ferramentas para enfrentar a realidade com serenidade, sem perder a sensibilidade.
O estoicismo, longe de ser uma filosofia fria, é uma arte de viver com coragem e presença. É o aprendizado de permanecer inteiro mesmo quando tudo parece se despedaçar. E esse aprendizado começa agora. Nas próximas etapas desta jornada, vamos mergulhar juntos em 7 capítulos, 7 portais de transformação interior. Em cada um deles, vamos compreender uma fase desse processo: o colapso à dor, o caos, o controle, o desapego à adversidade, por fim o renascimento. Mas por ora respire. Permita que o peso do que passou comece a se dissolver. Porque, mesmo que ainda não pareça, o simples fato de estar aqui, buscando compreender e não apenas sobreviver, já é o início da mudança. A vida não quer te punir. Ela quer te acordar. E o despertar começa quando você para de perguntar por que tudo está dando errado e começa a perguntar: o que essa dor está tentando me ensinar? Esse é o ponto onde tudo muda. Não fora, mas dentro. Capítulo 1. O instante do colapso. Há um momento na vida em que tudo parece desmoronar. Não é um grito nem um estrondo, é um silêncio. Um silêncio pesado, denso, que engole até os pensamentos. Você acorda e percebe que o chão que pisava ontem já não está ali. As mesmas paredes, as mesmas rotinas, as mesmas pessoas, tudo parece igual, mas nada mais tem o mesmo sentido. Há uma rachadura invisível que se abre entre o que era e o que é. E você sente que algo dentro de si começou a quebrar como uma porcelana antiga que, de tanto ser tocada pelo tempo, finalmente se desfaz. Não é uma ruptura súbita, mas uma erosão lenta. O que sustentava a estrutura de quem você pensava ser vai se desfazendo pouco a pouco, até restar apenas o essencial: você, no diante da própria verdade. A mente tenta resistir. Quer entender, explicar, racionalizar o que está acontecendo. Ela corre em círculos, perguntando por quê, como se o universo tivesse a obrigação de oferecer respostas imediatas. Mas a vida, nesse ponto, já não fala com palavras, fala com acontecimentos. E cada acontecimento parece dizer: não é o mundo que está caindo, é a sua antiga forma de viver que já não se sustenta. O colapso chega quando já não é possível continuar sendo quem se era. Ele não pede permissão. Ele atravessa portas fechadas, rompe planos, destrói as ilusões cuidadosamente construídas e obriga o espírito a se olhar no espelho. É doloroso, sim, mas também é sagrado, porque nada desperta tanto a alma quanto o momento em que tudo parece perdido. Há quem chame isso de castigo, azar ou injustiça, mas, sob o olhar da sabedoria, o colapso é apenas a maneira que a vida tem de dizer: você não pode mais continuar dormindo. Enquanto tudo está bem, vivemos no piloto automático. Repetimos os mesmos gestos, os mesmos pensamentos, as mesmas fugas. Acreditamos que controlamos, que escolhemos, que sabemos quem somos. Mas o colapso vem para revelar o contrário, que boa parte do que chamávamos de vida era apenas sobrevivência. E que, por trás da rotina, havia um vazio pedindo para ser escutado. O instante do colapso é o ponto em que esse vazio finalmente se faz ouvir. E o que ele diz, embora soe devastador, é a mais pura verdade. Você não é o que perdeu. Você não é o que faz. Você não é o que o mundo diz que você é. Tudo que se desfaz nesse momento é o que não era sólido. Tudo que dói é o que estava sendo sustentado por medo. O que permanece, mesmo entre ruínas, é o que é real, e o real nunca se quebra. Mas compreender isso enquanto tudo cai é quase impossível. A dor ocupa cada espaço. A mente grita por respostas, o coração súplica por alívio, e o corpo pede descanso. Parece injusto. Parece cruel. E é aí que muitos se desesperam achando que chegaram ao fim. Mas o fim é apenas a forma que o começo escolhe para se disfarçar. Toda destruição é também uma revelação. Toda ruína carrega em si a promessa de uma reconstrução mais autêntica. Mas para enxergar isso é preciso não fugir. A maioria tenta tapar o buraco com distrações. Redes sociais, excesso de trabalho, novas relações, álcool, promessas rápidas de superação. Mas o que é ignorado não desaparece. Se transforma em sombra e volta mais tarde com ainda mais força. Por isso, quando tudo parece ruir, a única saída verdadeira é parar. Simplesmente parar. Não para desistir, mas para escutar. O colapso é uma linguagem. E toda dor é um professor disfarçado. O instante em que você para de correr é o instante em que a vida começa a te ensinar o que realmente importa. Os estoicos chamavam esse momento de catástrofe, não como destruição, mas como virada. Aquilo que cai abre espaço para algo novo.
Aquilo que se perde dá lugar ao que é essencial. E, embora pareça que tudo está indo embora, o que realmente está acontecendo é um retorno. Você está voltando para si mesmo. Imagine uma floresta após o incêndio. À primeira vista, tudo parece devastado. Cinzas, troncos partidos, silêncio. Mas sob a terra novas sementes já estão germinando. A destruição, paradoxalmente, prepara o terreno para o renascimento. Assim também acontece dentro de nós. Quando o fogo da vida queima o que não serve mais, o solo da alma se torna fértil novamente. Você pode não perceber agora, mas esse momento de caos é o prenúncio de algo novo. É o terreno sendo limpo para que uma nova forma de ser possa nascer, mais lúcida, mais leve, mais verdadeira. Mas para que o novo surja, o velho precisa ir. E deixar ir quase sempre dói. A dor é o preço da lucidez. Porque ver com clareza é perder as ilusões que nos mantinham confortáveis. Mas só sem elas é que podemos caminhar livres. Se você sente que está perdendo chão, saiba, é porque está aprendendo a andar sobre o invisível. A vida, nesse estágio, te convida a confiar, não no amanhã, não nas circunstâncias, mas em algo muito mais silencioso, em você mesmo. A confiança não nasce da estabilidade, nasce do encontro com o instável. Não é fé cega, é fé lúcida, aquela que enxerga dor, mas ainda assim escolhe continuar. O colapso, portanto, não é uma punição, é um rito de passagem. É o ponto em que a alma se desprende do que é superficial e começa a buscar o que é essencial. É o nascimento de uma nova consciência. Uma consciência que já não precisa fingir que tem tudo sob controle, porque entendeu que o controle é apenas uma forma disfarçada de medo. Pense nisso. Talvez tudo esteja dando errado não para te punir, mas para te libertar. Libertar da necessidade de provar, de agradar, de vencer, de ser visto. O colapso é a vida arrancando as máscaras que você acreditava precisar usar para ser amado. E sim, é doloroso perder as máscaras, mas é muito mais doloroso viver escondido atrás delas. Nesse processo, há algo muito importante: a solidão. Ela não é um castigo, é uma purificação. Quando o mundo se cala e ninguém parece compreender o que você sente, a alma dizendo: agora é entre nós dois, você e eu. E é nesse diálogo silencioso que nasce a força que nenhum sucesso, nenhuma companhia, nenhum elogio poderia te dar. A força de simplesmente existir em paz com quem você é. O instante do colapso é acima de tudo um convite à verdade. E a verdade, quando aceita, cura. Não porque muda o passado, mas porque muda a maneira como você olha para ele. Você começa a perceber que nada foi em vão, que cada perda tinha uma lição escondida, que cada erro te trouxe mais perto da lucidez, e que cada dor, por mais insuportável que parecesse, estava apenas preparando o solo do teu renascimento. O estoicismo nos ensina que nada que acontece é totalmente bom ou totalmente ruim. Tudo depende do uso que fazemos daquilo. Um obstáculo pode ser prisão ou degrau. A diferença está na mente que observa. E quando você aprende a observar em vez de resistir, o caos começa a revelar uma ordem. Uma ordem que sempre esteve ali, mas que só agora você tem olhos para ver. O colapso te ensina, com severidade e compaixão, que não há garantias. Mas também te mostra algo ainda mais libertador. Você não precisa de garantias para viver em paz. A serenidade não vem da certeza, vem da confiança. E confiar é o exercício mais corajoso que existe. Quando tudo parece ruir, lembre-se disso. O universo nunca tira sem dar. Pode demorar para entender, mas nada se perde, tudo se transforma. O que foi arrancado de você talvez não tenha sido uma punição, mas uma forma de abrir espaço para algo mais puro, mais seu, mais verdadeiro. É assim que a vida molda os fortes, quebrando, polindo, depurando. O sofrimento, quando olhado com sabedoria, deixa de ser inimigo e se torna mestre. E cada lição aprendida se converte em luz, uma luz que não vem de fora, mas da consciência de que você é capaz de atravessar o que parecia impossível. Por isso, se neste momento tudo parece se despedaçar, não fuja. Sente-se no meio das ruínas e respire. Respire como quem se reconcilia com a própria existência. Não precisa entender, não precisa planejar, não precisa reagir. Apenas esteja presente. Porque no instante em que você para de lutar contra o colapso, ele se transforma em portal. O fim que parecia absoluto se revela um começo silencioso. E o caos que te assustava se torna mestre, guia e companheiro. Você não está quebrado, está sendo refeito. E esse refazer, embora lento, é o processo mais belo que existe. É o nascimento da sabedoria através das rachaduras da alma. Agora, olhe ao seu redor. Talvez ainda veja escombros, talvez ainda sinta dor, mas repare.
algo dentro de você permanece intacto. Essa parte, essa presença silenciosa que observa tudo sem se perder, é o que os antigos chamavam de Logos, o princípio racional e divino que habita cada ser humano. É a centelha que nenhuma tempestade pode apagar. Se conseguir senti-la, ainda que por um instante, já começou o caminho de volta. Um caminho que não leva para fora, mas para dentro, onde a verdadeira fortaleza habita. E se enquanto ouvia estas palavras algo dentro de você se moveu, se sentiu que há uma pequena chama reacendendo no meio da escuridão, deixe que ela cresça. Comente, compartilhe o que sente. Às vezes, escrever é o primeiro passo para transformar dor em sabedoria. E se quiser continuar essa caminhada conosco, inscreva-se no canal. Aqui toda queda é tratada com respeito, e todo renascimento é celebrado com silêncio e gratidão. Nos próximos capítulos, vamos aprofundar essa travessia. Falaremos sobre a dor, não como inimiga, mas como mensageira, e aprenderemos a ouvi-la até que ela mesma se dissolva na compreensão. Por enquanto, respire. Você sobreviveu ao instante do colapso. E isso, por si só, já é um milagre. Capítulo 2. O que a dor revela. A dor é uma mestra que ninguém convida, mas que sempre chega na hora certa. Ela não bate a porta. Entra. E quando entra muda a paisagem inteira. O que antes era familiar se torna estranho. O que antes parecia firme agora se mostra frágil. A dor tem esse poder, o de revelar o que estava escondido sob as aparências. Desde cedo aprendemos a fugir dela. Vivemos numa cultura que confunde felicidade com ausência de dor. Buscamos distrações, anestesias, promessas rápidas de alívio. Mas quanto mais fugimos, mais a dor nos persegue, não por crueldade, mas porque ela tem uma mensagem que precisa ser escutada. E enquanto não a escutamos, ela permanece. Os antigos estoicos diziam que não é o sofrimento em si que nos destrói, mas o modo como reagimos a ele. Porque a dor em sua forma pura é apenas uma sensação. Ela atravessa, limpa, mostra. Mas quando a mente tenta resistir, começa o verdadeiro tormento. O que era uma ferida se torna prisão. O que era uma passagem se torna labirinto. A dor chega para despertar o que estava adormecido. Ela não aparece quando tudo está em ordem. Aparece quando é hora de mudar. Quando a alma já não suporta mais a mentira que o ego insiste em sustentar. Ela é o chamado silencioso para uma transformação que não pode mais ser adiada. E, ainda assim, o primeiro impulso diante dela é negar. Negamos o que sentimos. Dizemos a nós mesmos que vai passar, que não é nada, que temos que ser fortes. Mas o que chamamos de força muitas vezes é apenas medo de sentir. E o medo de sentir é o que prolonga a dor. A verdadeira força nasce da vulnerabilidade. Do momento em que paramos de fugir e decidimos olhar o que dói. Sem máscaras, sem justificativas, sem pressa. Olhar de frente o que está machucando é o primeiro ato de coragem de um ser humano consciente. A dor revela o que amamos. Porque só dói o que importa. Só sangra o que foi tocado pelo afeto, pela esperança, pela entrega. Aquele que nunca se permitiu amar também não se permite sofrer, mas nesse mesmo movimento, também não vive. Por isso, quando a dor chega, é sinal de que você está vivo, de que algo em você ainda sente, ainda pulsa, ainda tem raízes. E é esse sentir que faz a alma crescer. Nenhum crescimento verdadeiro acontece na superfície do conforto. É o desconforto que nos obriga a mergulhar. A perda nos faz pensar sobre o que realmente tem valor. O fracasso nos ensina a humildade. A solidão nos revela a força do silêncio. A desilusão nos liberta da ingenuidade. Cada dor é uma professora com uma lição única. Mas é preciso escutá-la com o coração, e não com a pressa da mente. A mente quer entender. O coração, no entanto, quer integrar. E integrar é muito mais profundo do que compreender. Quando você permite que a dor te atravesse, sem resistência, algo começa a se transformar. Ela perde o poder de te dominar e se converte em sabedoria. É nesse ponto que o sofrimento deixa de ser peso e se torna compreensão. A ferida, antes aberta, vira cicatriz, e a cicatriz em silêncio conta uma história. Eu sobrevivi. Há dores que não vêm para serem curadas, mas para te ensinar a ver. Ver as ilusões que te prendiam. Ver as pessoas que precisavam ir. Ver os padrões que você repetia sem perceber. A dor é o espelho mais honesto que existe. Ela não mente. Ela mostra. E o que ela mostra às vezes assusta, mas sempre liberta. Muitos chamam a dor de inimiga. Mas quem a observa com olhos atentos percebe que ela é uma aliada disfarçada.
Ela não quer destruir, quer depurar. Não quer punir, quer purificar. Ela é o fogo que queima o que é falso para revelar o que é real. O filósofo Marco Aurélio escreveu: o que impede o caminho torna-se o caminho. A dor é exatamente isso. Aquilo que parecia um obstáculo se revela o próprio portal. Porque ao atravessá-la você muda de dimensão interior. Você deixa de ser o personagem que queria controlar a vida e se torna o ser que flui com ela. Mas o que exatamente a dor revela? Revela, primeiro, os nossos apegos. Descobrimos que sofremos não apenas pelo que perdemos, mas pelo que não aceitamos perder. A mente se agarra à ideia de que deveria ter sido diferente. Poderia ter sido melhor se eu tivesse feito isso ou aquilo. Esses pensamentos criam um sofrimento adicional, uma camada de resistência sobre o que já dói. A dor original é limpa. O sofrimento mental é o que a prolonga. Revela, também, os nossos medos. O medo de ficar sozinho. O medo de não ser suficiente. O medo de nunca mais encontrar alegria. Mas quando esses medos são olhados com serenidade, descobrimos que são apenas sombras projetadas por uma mente cansada. A realidade quase sempre é menos assustadora do que o que imaginamos. E por fim a dor revela a nossa força. Porque ninguém sabe o quanto é capaz até precisar se erguer do chão. A resistência, a paciência, a fé, tudo isso nasce quando não há mais nada a se apoiar além de si mesmo. A dor, portanto, não é o fim. É o início do despertar. Ela te arranca das ilusões confortáveis e te obriga a crescer. E crescer, às vezes, é perder. Perder aquilo que já não faz sentido, para que o essencial possa florescer. Há um tipo de sabedoria que só a dor ensina. A sabedoria da quietude. Quando você já tentou de tudo, e nada funciona, a vida te ensina a ficar em silêncio. E, nesse silêncio, uma nova compreensão começa a nascer. Uma compreensão que não vem da mente mas da alma. O silêncio da dor é fértil. Ele te ensina a escutar o que sempre esteve aí, mas que o barulho da pressa não deixava ouvir. Ensina a perceber a respiração, o ritmo da vida, o simples fato de estar vivo. E aos poucos o que parecia desespero se transforma em uma espécie de paz estranha. Uma paz que não vem da ausência de dor, mas da presença de consciência. É essa paz que os estoicos chamavam de ataraxia. A tranquilidade da alma que aprendeu a não se abalar com o inevitável. Não porque se tornou fria, mas porque se tornou sábia. A beleza na dor que é compreendida, porque ela te torna mais humano, mais sensível, mais real. Ela arranca as armaduras e te mostra o coração. E é no coração, no sem defesas, que a vida encontra espaço para entrar novamente. Se você está sofrendo agora, saiba, nada do que sente é em vão. O que hoje parece castigo é o mesmo fogo que está forjando a sua fortaleza interior. E o que hoje parece perda é muitas vezes o início da liberdade. Talvez você ainda não consiga ver, mas dentro da sua dor há um ensinamento esperando para nascer. E quando ele nascer você perceberá que nada se perdeu, apenas se transformou. A vida não quer que você se torne imune à dor. Quer que você aprenda a atravessá-la sem se destruir. Quer que você sinta, mas sem se afogar. Quer que chore, mas sem perder a fé. Quer que aprenda a confiar até mesmo no que te fere, porque em algum nível, tudo conspira para o teu amadurecimento. Pense por um momento. Quantas vezes você cresceu justamente por causa da dor? Quantas vezes, depois de um luto, um fracasso, uma decepção, você se tornou alguém mais lúcido, mais forte, mais compassivo? A dor que parecia te quebrar foi a mesma que te moldou. E a cada vez que você sobreviveu, algo dentro de você se expandiu. O sofrimento é o cinzel da alma. Ele esculpe e remove o excesso, revela a forma que estava escondida dentro da pedra. E embora cada golpe doa, é graças a eles que a beleza interior se manifesta. Não há evolução sem atrito. Não há sabedoria sem perda. Não há iluminação sem sombra. Por isso, se a dor te visita, receba-a como quem recebe uma mensagem antiga. Ela veio para te mostrar algo que a felicidade não poderia mostrar. Ela veio para te devolver a profundidade. Permita-se senti-la, mas não se torne prisioneiro dela. Chore, mas sem desespero. Respire mesmo que com lágrimas. E no meio desse processo, vá percebendo que a vida continua. O sol nasce, o vento sopra, o coração ainda bate. E é nesse bater que mora o milagre. Você não está sendo punido, está sendo lapidado. E cada dia vivido com coragem é uma vitória silenciosa. Porque a verdadeira sabedoria não é viver sem dor, mas aprender a dançar com ela até que o passo se torne leve. Se, ao ouvir estas palavras, algo dentro de você se acalmou, se alguma parte da sua história encontrou eco aqui,
Então talvez esta reflexão tenha cumprido seu papel. Deixe um comentário contando o que a dor tem te ensinado. Às vezes, partilhar é uma forma de curar. E se sentir que essas palavras te acompanharam de alguma maneira, inscreva-se no canal, não como quem busca respostas prontas, mas como quem deseja continuar essa conversa com a própria alma. Nos próximos capítulos, vamos mais fundo. Falaremos sobre o caos e sobre a calma que se esconde dentro dele. Porque quando tudo parece desorganizado, é justamente aí que a serenidade começa a nascer. Por ora, apenas respire. A dor que hoje te atravessa é a semente da sabedoria que amanhã te sustentará. E enquanto ela estiver te ensinando, confie. Você está sendo guiado, não pelo sofrimento, mas pela própria vida, que sabe, com perfeição, o que precisa ruir para que você floresça. Capítulo 3. A calma que se esconde sob o caos. O caos é uma linguagem antiga da vida. Ele não fala com palavras, fala com abalos. Fala através das coisas que saem do lugar, das portas que se fecham, das pessoas que se afastam. E muitas vezes o que chamamos de caos é apenas a tentativa do universo de reorganizar aquilo que insistimos em manter desordenado. Mas, para o coração humano, o caos é assustador. Ele representa a perda do controle, o colapso da previsibilidade, o fim da segurança. E, quando o chão se move sob os pés, o instinto é resistir, segurar, tentar impedir, lutar para que tudo volte a ser como era. Só que o caos nunca volta atrás. Ele é o mensageiro da mudança. No início, tudo parece confusão. Os dias se tornam pesados, os pensamentos se embaralham, e a mente tenta entender o que não tem explicação. O caos não se explica, ele se atravessa. E enquanto é atravessado, ele revela algo que nenhuma estabilidade é capaz de mostrar. A essência silenciosa que permanece mesmo quando tudo o resto se desfaz. Essa essência é a calma. Não a calma que vem da ordem, mas a calma que nasce dentro da desordem. É o tipo de serenidade que não depende do ambiente, mas da consciência. A calma que se esconde sob o caos é uma calma madura, conquistada, que não precisa das circunstâncias certas para existir. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escrevia em seu diário durante as guerras: "Dentro de ti há uma fonte de calma, e ela jamais secará se souberes procurá-la." Essa frase contém a chave do equilíbrio. Enquanto o mundo se move, há dentro de cada um de nós um ponto que não se move, uma espécie de centro silencioso onde nada chega a se perder por completo. Encontrar esse ponto é o maior aprendizado do caos. A mente, por sua natureza, busca linearidade. Ela quer entender a sequência das coisas, prever o que virá, encaixar tudo em um enredo lógico. Mas a vida não é linear. Ela se move em espirais, em ciclos, em movimentos sutis que só se revelam quando olhamos com distância. E o caos é parte dessa dança. Ele é o passo descompassado que, mais tarde, fará sentido dentro da coreografia maior. Quando tudo parece fora de controle, a tentação é correr atrás do controle. Mas o controle é uma miragem. Quanto mais tentamos dominá-lo, mais ele escapa. É como tentar segurar o vento com as mãos. A sabedoria, nesses momentos, está em fazer o oposto. Parar de resistir e começar a observar. O caos, quando observado com consciência, revela sua natureza paradoxal. Ele é desordem na superfície, mas ordem em profundidade. Por trás do aparente colapso, há um redesenho em curso. E o que a mente chama de fim é muitas vezes o modo como a alma prepara o novo início. Há uma calma que só pode ser encontrada quando não resta mais nada. Ela surge no momento em que o corpo se cansa de lutar, e o coração, exausto, decide apenas respirar. É uma calma sem explicação, sem motivo, quase uma entrega involuntária. Mas é nesse instante que o caos começa a se dissolver. A vida, como o oceano, se acalma quando paramos de tentar controlá-la. Não porque o mar se transforme em espelho, mas porque aprendemos a nadar em suas ondas. A calma interior é a arte de flutuar mesmo quando as águas estão turbulentas. Ela não elimina o movimento, apenas o torna natural. E com o tempo percebemos que o caos nunca foi o inimigo, ele era o professor. Um professor severo, sim, mas infinitamente sábio. A calma que se esconde sob o caos não se encontra fugindo do mundo, mas olhando o mundo com outros olhos. É o olhar de quem já não busca garantias, mas sentido. De quem entende que a vida não precisa seguir o nosso roteiro para ter beleza. Há uma história antiga sobre um monge que, em meio a uma tempestade, foi encontrado meditando na beira de um penhasco. Quando lhe perguntaram se não tinha medo de ser levado pelo vento, ele respondeu:
O vento pode levar o corpo, mas não pode tocar a alma. Essa é a calma de que falamos. A calma que não se negocia com as circunstâncias. A calma que nasce quando descobrimos que o que somos é maior do que o que nos acontece. A mente moderna, acostumada à pressa, vê o caos como falha. Mas o caos é processo. É o intervalo entre o que éramos e o que estamos nos tornando. E todo o processo de transformação precisa de espaço. Espaço para o antigo se desfazer e o novo se formar. É esse espaço, esse vazio, que o caos cria. O vazio, aliás, é um tema central na filosofia estoica. Os estoicos compreendiam o vazio não como ausência, mas como possibilidade. Onde há vazio, há espaço para o que é novo. Por isso o caos é fértil. Ele destrói, mas também semeia. E, se tivermos paciência para esperar, veremos brotar das ruínas algo que jamais poderia nascer na estabilidade. Essa paciência é a expressão prática da sabedoria. Enquanto a impaciência busca resolver, a sabedoria observa. Enquanto o medo tenta fugir, a consciência se aprofunda. E é no aprofundamento que a calma aparece, não como ausência de movimento, mas como presença de clareza. Pense em um rio depois da chuva. A correnteza é forte, a água é turva, nada se vê. Mas com o tempo a lama desce, as folhas se assentam e a superfície se torna transparente novamente. Assim é o caos dentro de nós. Ele agita para depois limpar. A pressa em sair do caos é o que o prolonga. Porque a mente que corre para escapar não entende a lição que está sendo dada. Mas quando você respira fundo e decide permanecer, algo muda. O caos começa a revelar sua arquitetura secreta. E você percebe que há uma inteligência operando mesmo no que parece aleatório. Essa percepção traz uma calma diferente, uma calma confiante. Não é a tranquilidade artificial de quem finge que está tudo bem, mas a serenidade profunda de quem sabe que, mesmo que tudo esteja fora do lugar, há algo dentro de si que permanece inteiro. Os estoicos chamavam isso de hegemonikon, a parte racional e divina da alma, o centro que observa e dirige. Nada que acontece fora pode abalar esse núcleo, a menos que você permita. E quando você aprende a se refugiar nesse ponto interior, o caos perde o poder de te destruir. É claro que isso não acontece de um dia para o outro. Encontrar calma no meio do caos é uma arte que exige prática. É preciso paciência, observação e humildade. Paciência para não forçar a ordem antes da hora. Observação para não se deixar enganar pelas aparências. Humildade para reconhecer que há coisas que simplesmente não dependem de nós. A vida sempre saberá mais do que nossos planos. E o caos é a maneira dela nos lembrar disso. Às vezes, o caos vem apenas para quebrar a rigidez. Para nos ensinar a ser flexíveis, a aceitar o imprevisto, a fluir com o inesperado. Porque a rigidez é o contrário da vida, e tudo que é rígido, mais cedo ou mais tarde, se quebra. A calma verdadeira é elástica, adaptável. Ela se molda às circunstâncias, mas nunca se perde nelas. Ela é como o bambu que se curva com o vento, mas não se parte. Essa é a serenidade do sábio. E o que é o sábio senão aquele que aprendeu a confiar no ritmo da vida, mesmo quando não entende o compasso? Ele não precisa de certezas para estar em paz, porque sabe que a incerteza também faz parte da harmonia universal. Em meio ao caos, é possível praticar a calma de várias maneiras. Respirar conscientemente. Observar os pensamentos sem segui-los. Aceitar que não é o momento de controlar, mas de compreender. E lembrar o tempo todo que o que está em desordem do lado de fora pode ser o reflexo da ordem que está nascendo dentro. A calma não é uma fuga, é um modo de estar presente. Ela é o ponto de encontro entre o que somos e o que acontece. E quando encontramos esse ponto, o caos deixa de ser inimigo e se torna aliado. Você não precisa eliminar o caos da vida. Precisa apenas aprender a permanecer inteiro dentro dele. Quando a mente se aquieta, o caos continua, mas já não domina. O mundo segue girando, mas o coração se torna o centro. E desse centro, tudo volta a fazer sentido. Se você está passando por um período de confusão, de incerteza, de perda, lembre-se, a calma não virá de fora. Ela está aí, esperando ser reconhecida. Basta um instante de pausa, uma respiração consciente, para senti-la. Ela não é uma conquista, é uma lembrança. A lembrança de que há algo em você que jamais se perde, jamais se apressa, jamais se desespera. Essa é a calma que se esconde sob o caos. E uma vez que você a descobre, nunca mais volta a ser o mesmo. Se estas palavras tocaram algo em você, deixe um comentário dizendo o que o caos tem te ensinado. Talvez a sua experiência ajude alguém a encontrar serenidade no meio da própria tempestade.
E se desejar continuar essa jornada de autoconhecimento e sabedoria, inscreva-se no canal. Aqui transformamos as quedas em caminhos e o caos em clareza. No próximo capítulo, falaremos sobre o poder do desapego, como a arte de soltar pode se tornar a forma mais profunda de liberdade interior. Por enquanto, apenas respire e observe. O caos está se transformando, e junto com ele, você também. Capítulo 4. O poder do desapego. Há uma sabedoria silenciosa em deixar ir. Uma força que só se revela quando as mãos, cansadas de segurar, simplesmente se abrem. O desapego não é uma fuga, nem um gesto de frieza. É o reconhecimento de que nada realmente nos pertence e de que a vida flui melhor quando não tentamos prendê-la. Mas o ser humano tem medo de soltar. Quer segurar pessoas, lugares, certezas, promessas. Quer garantir que o amor dure, que os planos se cumpram, que o futuro siga o roteiro que imaginou. E, ao tentar controlar o incontrolável, acaba sufocando o que mais deseja preservar. O apego é a raiz de quase todo o sofrimento. Não o amor, não o desejo, mas o apego. Essa insistência em querer que as coisas permaneçam exatamente como estão, mesmo quando o tempo tenta gentilmente nos empurrar para o novo. Os estoicos compreenderam isso com clareza. Epiteto dizia: "Não diga sobre coisa alguma, eu a perdi, mas sim, eu a devolvi." Ponto. Essa frase simples contém o segredo da liberdade interior. Porque quem devolve não sofre. Quem perde, sim. O desapego começa quando entendemos que nada é realmente nosso. Apenas nos é emprestado por um tempo. Pessoas, momentos, lugares, oportunidades. Tudo é transitório. E é justamente por isso que é precioso. A vida é bela não porque dura, mas porque passa. O que hoje floresce amanhã cai, e o que hoje se despede um dia retorna sob outra forma. Tudo se transforma, e aprender a fluir com essa impermanência é o coração do desapego. No entanto, desapegar não é fácil. A mente grita, o coração resiste, o corpo se apega à lembrança do que era. Mas há um instante em que a dor de segurar se torna maior que o medo de soltar. E é nesse instante que a libertação começa. Desapegar é confiar. Confiar que o que precisa ficar fica, e o que precisa ir vai. Confiar que a vida sabe o que faz mesmo quando não entendemos. Confiar que há um propósito mesmo nas partidas mais difíceis. Muitas vezes o que chamamos de perda é apenas a vida removendo o que já cumpriu seu papel. Não se trata de castigo, mas de alinhamento. O universo tem uma forma misteriosa de nos libertar daquilo que, se permanecesse, nos impediria de crescer. E o crescimento, por mais doloroso que seja, sempre exige espaço. Você já reparou como as árvores mais antigas perdem as folhas antes de cada nova estação? Elas não lutam, não resistem, não choram pelo que se vai. Simplesmente deixam cair. E, quando o inverno passa, florescem de novo, mais fortes, mais vivas. A natureza é sábia porque não se apega. Ela entende que o ciclo da vida é feito de chegadas e partidas, e que cada perda aparente é apenas uma pausa para o novo brotar. Nós, humanos, porém, tentamos interromper o ciclo. Queremos que o outono dure o ano inteiro, que o verão nunca acabe. Mas, ao fazer isso, perdemos a harmonia com o ritmo natural da existência. O desapego é o caminho de volta a esse ritmo. É a reconciliação com o fluxo. E fluir não é desistir, é confiar. É entender que não há como controlar o rio, mas há como aprender a nadar com ele. Quando você solta, o que é verdadeiro permanece. O que era ilusão, simplesmente se dissolve. E o que permanece é sempre o que você realmente precisava. O apego não apenas causa dor, ele também limita a visão. Quando estamos apegados, olhamos para a vida com medo de perder. Mas, quando nos desapegamos, olhamos com curiosidade, e tudo se torna aprendizado. O amor deixa de ser posse e se torna presença. O sucesso deixa de ser necessidade e se torna expressão. A vida deixa de ser uma corrida e se transforma em contemplação. O desapego é, em essência, o fim da resistência. E onde termina a resistência, começa a paz. Mas é importante compreender, desapegar não é não sentir. Pelo contrário, é sentir com tanta plenitude que já não é necessário segurar. É amar sem prender, desejar sem exigir, viver sem depender. O desapego é a forma mais elevada de amor, porque não impõe condições. Quando amamos de forma apegada, dizemos: preciso que você fique para que eu esteja bem. Mas, quando amamos com desapego, dizemos: quero que você seja livre, mesmo que isso signifique seguir outro caminho. Esse é o amor maduro,
o amor que liberta em vez de prender. O mesmo vale para as circunstâncias. Desapegar de um resultado não significa abandonar o esforço, mas sim abandonar a expectativa. Você faz o melhor que pode, e depois solta. Aceita que o resultado não depende apenas de você, mas de uma teia maior que tece o destino de todos. E ao soltar encontra leveza. Os estoicos praticavam o desapego diariamente. Eles chamavam isso de premeditatio malorum, a meditação sobre as possíveis perdas. Não como pessimismo, mas como preparação espiritual. Eles lembravam a si mesmos de que tudo é passageiro: a saúde, o corpo, os amigos, o poder, o próprio amanhã. E ao aceitar essa realidade, viviam com mais gratidão, não com medo. O desapego, portanto, não é ausência de emoção, mas presença de consciência. É olhar para tudo o que ama e dizer: eu sei que nada disso me pertence e justamente por isso amo ainda mais. Quando você solta, o amor se torna mais puro. Quando você aceita a impermanência, a vida se torna mais intensa. E quando você para de resistir, descobre algo surpreendente: que o vazio deixado pelo que foi embora é na verdade espaço para o que está chegando. O desapego é também um ato de fé. Fé não no sentido religioso, mas existencial. A confiança silenciosa de que há uma ordem maior operando por trás de cada acontecimento. Mesmo as perdas mais dolorosas carregam um propósito invisível que só se revela quando paramos de lutar contra a vida. Há uma calma que nasce no instante em que dizemos: tudo bem, eu não preciso mais segurar. É a calma de quem aprendeu que não precisa mais brigar com o fluxo do tempo. E essa calma, uma vez sentida, muda tudo. Pense por um instante. Quantas vezes você sofreu mais por resistir à mudança do que pela mudança em si? Quantas vezes segurou algo que já te pedia para ir? Uma relação, um emprego, uma ideia, uma versão de si mesmo? E quantas vezes, depois de soltar, sentiu uma leveza inesperada, quase como se tivesse voltado a respirar? Isso é o poder do desapego. Ele devolve o ar. Ele devolve o espaço interno que o medo havia ocupado. E nesse espaço nasce a serenidade. O mundo tenta nos convencer de que ter é o mesmo que ser. Mas o ser não depende do ter. Você é inteiro mesmo quando perde. Você é completo mesmo quando está só. Você é abundante mesmo quando não há nada nas mãos. O que é verdadeiro em você nunca pode ser tirado, porque não vem do mundo, vem do espírito. Desapegar é lembrar disso. É lembrar que sua essência não se mede pelo que você possui, mas pelo que você é capaz de amar sem precisar prender. E quando você entende isso, o medo começa a se dissolver. Porque o medo vive do apego, mas a paz vive da entrega. O desapego é uma forma de liberdade que poucos experimentam, porque exige coragem. Coragem de perder o que é confortável, de encarar o vazio, de confiar no invisível. Mas essa coragem é o início de uma nova vida. Uma vida em que você já não depende das circunstâncias para estar em paz. Quando você solta o que pesa, o coração volta a ser leve. E quando o coração é leve, o mundo volta a ser belo. A mesma paisagem que antes parecia cinza começa a ganhar cor. A mesma dor que parecia insuportável começa a se transformar em sabedoria. Porque, quando o apego vai embora, a gratidão entra. Gratidão pelo que foi, pelo que é e até pelo que se foi. Porque o que se vai também ensina. E tudo que ensina, de alguma forma, permanece. No fundo, o desapego é uma forma de reconciliação com o tempo. É olhar para o passado com ternura, para o presente com presença, e para o futuro com confiança. E perceber que, em cada um desses lugares, há algo a ser amado, sem a necessidade de possuir. Se algo em sua vida está indo embora, permita que vá. Se alguém partiu, deseje luz em vez de rancor. Se um ciclo se encerra, feche-o com gratidão. Porque na lógica da alma, o que termina nunca é perda, é passagem. E toda passagem guarda em si uma promessa, a de que algo novo está vindo. Por isso não tema o vazio. O vazio é o espaço onde o novo respira antes de nascer. E se há um espaço aberto dentro de você, é sinal de que algo está prestes a florescer. Se ao ouvir estas palavras, você percebe que é hora de soltar algo, um peso, uma lembrança, uma expectativa. Faça isso em silêncio. Não como quem desiste, mas como quem confia. Apenas solte. E observe como o ar volta a entrar. Como o coração volta a bater em ritmo tranquilo. Como a vida, novamente, volta a fluir. Se esta reflexão te trouxe paz, ou se te lembrou de algo que já estava pronto para ir, deixe um comentário compartilhando o que você decidiu soltar. Às vezes, escrever é o primeiro passo para libertar. E se quiser continuar esta jornada de autoconhecimento e serenidade, inscreva-se no canal.
Aqui cada desapego é tratado como uma vitória da alma sobre o medo. No próximo capítulo, mergulharemos no tema da adversidade. Como enfrentá-la não como inimiga, mas como aliada da alma em seu processo de amadurecimento. Por agora, apenas respire. O que era peso está se tornando leveza. E o que parecia perda está se revelando como liberdade. Capítulo 5. A sabedoria da adversidade. Há momentos em que a vida nos coloca diante de uma muralha. Uma parede alta, intransponível, feita de perda, medo, cansaço, ou de situações que parecem injustas e inexplicáveis. É ali, diante dessa muralha, que a alma é testada, não pela força com que luta, mas pela serenidade com que observa. A adversidade é o campo onde o espírito amadurece. Não porque gostemos da dor, mas porque ela revela partes de nós que o conforto mantém adormecidas. O sofrimento, quando atravessado com consciência, ilumina o que estava oculto. E é por isso que os sábios nunca amaldiçoaram as dificuldades. Aprenderam a escutar o que elas vinham ensinar. Os estoicos chamavam isso de amor fati, o amor ao destino. Amar o destino não é gostar do que acontece, mas aceitar que há um sentido em tudo, mesmo quando não o compreendemos. É confiar que cada obstáculo, por mais duro que pareça, contém uma lição disfarçada de perda. Marco Aurélio, escrevendo em meio à guerra e à peste, anotou: a ação que o obstáculo impede, o obstáculo se torna ação. O que se interpõe ao caminho torna-se o próprio caminho. Essa é a essência da sabedoria estoica. Não lutar contra a vida, mas aprender com ela. Não tentar moldar o mundo aos nossos desejos, mas moldar nossos desejos à realidade do mundo. A adversidade é o espelho mais fiel que a vida nos oferece. Nela vemos, com nitidez, quem realmente somos. Quando tudo corre bem, qualquer um pode parecer sábio, gentil, equilibrado. Mas quando tudo desmorona, quando o chão some, quando o vento sopra contra, é ali que o verdadeiro caráter aparece. A adversidade revela. Ela revela o que é sólido e o que é aparência. O que é convicção e o que é apenas discurso. O que é fé e o que é hábito. E se tivermos coragem de olhar, veremos que, por trás da dor, há uma chance silenciosa de crescimento. É claro que, no início, ninguém quer crescer assim. Queremos conforto, previsibilidade e garantias. Mas o universo parece ter outra pedagogia. Ele ensina pela contradição. Mostra a força na fraqueza, a clareza na confusão, a luz no meio da escuridão. A adversidade é a forma que a vida encontra de nos refinar. Ela não nos pergunta se estamos prontos, apenas começa o processo. E o que antes parecia castigo, mais tarde se revela como treino. Treino para a alma. Treino para a consciência. Treino para o amor. O sofrimento que hoje parece insuportável é o mesmo que no futuro te fará olhar para trás e dizer: foi ali que eu despertei. Sim, desperto, porque só desperta quem foi sacudido pela dor. Os que nunca enfrentaram a adversidade permanecem dormindo dentro de uma bolha de conforto. Mas quem atravessa o fogo com dignidade, quem suporta a perda sem se perder, adquire uma força que nada nem ninguém pode tirar. O estoicismo ensina que não controlamos o que acontece, mas controlamos a maneira como reagimos. Essa é a liberdade que nenhum obstáculo pode roubar. Porque, quando a mente aprende a escolher a serenidade mesmo em meio ao caos, o mundo perde o poder de te destruir. Epiteto, que nasceu escravo, dizia: o que perturba o ser humano não são as coisas, mas a opinião que ele tem sobre elas. Ele sabia o que dizia. Mesmo acorrentado, era livre por dentro. Enquanto outros buscavam liberdade no exterior, ele a cultivava no pensamento. E é essa liberdade interior que a adversidade vem nos ensinar. A liberdade de não depender das circunstâncias para estar em paz. Há um tipo de grandeza que só floresce quando tudo parece ruir. Quando a alma, privada de tudo que julgava necessário, descobre que ainda é capaz de respirar, amar, perdoar. Essa grandeza é silenciosa, mas transforma. Ela faz com que, um dia, você olhe para as dificuldades e perceba que elas não eram inimigas, mas instrutoras. A adversidade não é o fim do caminho, é o início da sabedoria. Ela destrói o supérfluo para revelar o essencial. E o essencial é simples: estar vivo, consciente, presente. Quantas vezes você se descobriu mais forte do que imaginava? Quantas vezes, após o desespero, percebeu que ainda havia um fio de esperança, uma centelha de fé, uma vontade de continuar? É essa centelha que define quem você é. Não é a ausência de quedas, mas a capacidade de se levantar depois delas. A vida, em sua sabedoria,
Usa a adversidade como lapidadora da alma. Como o artesão que, com golpes firmes, revela a escultura escondida na pedra. Cada golpe dói, mas também remove o que é excessivo, o que impede a beleza de aparecer. Assim é conosco. A dor remove o orgulho. O fracasso dissolve a vaidade. A perda desmonta a ilusão. E o que sobra depois que tudo isso se vai, é a verdade, nua, clara, serena. Mas para enxergar essa verdade, é preciso deixar o desespero passar. A adversidade é barulhenta no começo. Ela grita, desorganiza, assusta. Mas, se você permanecer firme, se continuar respirando, o barulho se transforma em ensinamento. E o ensinamento é este: a vida não quer te destruir, quer te despertar. Cada obstáculo é uma oportunidade disfarçada de dor. E cada dor é uma mensagem. Você é mais forte do que pensa. Os estoicos não pregavam indiferença, mas presença. Não se trata de não sentir, mas de sentir com consciência. De deixar o sofrimento atravessar sem permitir que ele te defina. De chorar, mas não se afogar. De cair, mas não desistir. A adversidade nos ensina a viver com leveza dentro da gravidade. A rir, mesmo com o coração pesado. A seguir, mesmo sem saber o caminho. A acreditar mesmo quando o mundo duvida. Ela nos devolve a humildade, que é o primeiro passo da sabedoria. Porque o orgulho quer controlar, mas a humildade aprende a cooperar com a vida. E, quando cooperamos, a dor se transforma em professora. Cada obstáculo que enfrentamos deixa uma cicatriz invisível. E, com o tempo, essas cicatrizes formam um mapa. Um mapa de superação, um registro daquilo que fomos capazes de suportar. E quando olhamos esse mapa com gratidão, percebemos que cada marca é um lembrete de que sobrevivemos. Nada ensina mais sobre o valor da vida do que quase perdê-la. Seja por uma doença, uma separação, uma ruína financeira, uma depressão. Esses momentos limite rasgam o véu da ilusão. Mostram o que é essencial. E o essencial, quase sempre, é simples. Respirar, estar aqui, amar, compreender. Quando compreendemos, a adversidade perde o poder de nos amedrontar. Ela continua existindo, mas já não domina. Porque o medo nasce da ignorância, e a compreensão o dissipa. O que antes parecia um monstro se revela apenas como uma sombra projetada pela mente. A sabedoria da adversidade é essa. O que antes te paralisava agora te fortalece. O que antes te doía agora te guia. E o que antes te derrubava agora te ensina a caminhar mais devagar, com mais consciência. A vida não é feita para ser fácil. Ela é feita para ser significativa. E o significado quase sempre nasce daquilo que mais doeu. Por isso, se você está enfrentando um momento difícil, não se apresse em chamar de ruim. Espere. Observe. Talvez, amanhã, você descubra que o que parecia o fim era apenas o início de uma nova versão de si mesmo, mais autêntica, mais serena, mais sábia. Há um poder silencioso em suportar o que parece insuportável. Não é resignação, é transcendência. É o momento em que você percebe que não é o que acontece, mas a consciência que observa o que acontece. E essa consciência é indestrutível. A adversidade, então, cumpre seu papel. Ela destrói a ilusão da fragilidade e revela a fortaleza da alma. E a partir daí, você começa a viver não com medo do sofrimento, mas com respeito pela vida. Se estas palavras tocaram algo dentro de você, se alguma lembrança, dor ou aprendizado silencioso veio à tona, deixe um comentário contando o que a adversidade te ensinou. Às vezes, compartilhar o que se aprendeu é uma forma de curar não apenas a si mesmo, mas também quem te escuta. E se deseja continuar essa jornada de serenidade e autodomínio, inscreva-se no canal. Aqui, aprendemos juntos a transformar a dor em sabedoria e a adversidade em caminho. No próximo capítulo, falaremos sobre a arte da reconstrução, o momento em que, depois do caos, da dor e da perda, a alma começa a levantar-se novamente, não como antes, mas mais inteira do que nunca. Por enquanto, apenas respire. A adversidade não veio para te derrubar. Ela veio para te revelar. Capítulo 6. A arte da reconstrução. Há um instante em que o vento cessa. Depois da tempestade, o ar se torna pesado, o chão ainda úmido e o silêncio parece mais profundo do que nunca. É nesse instante que a vida, com sua sabedoria ancestral, nos entrega o desafio mais bonito e mais difícil de todos: recomeçar. A reconstrução não é apenas erguer de novo o que caiu.
É olhar para as ruínas e decidir o que ainda merece existir. É ter a coragem de recolher os pedaços do próprio ser e escolher, com calma, quais partes ainda vibram com verdade. Porque há coisas que não devem ser reconstruídas. Há estruturas que desabam para sempre, e tudo bem. O recomeço não é refazer o antigo, mas criar o novo a partir do que sobrou. E, se o que sobrou é pouco, ainda assim é o suficiente. Porque a alma não precisa de muito para florescer, precisa apenas de sinceridade. A arte da reconstrução é, antes de tudo, uma arte interior. Ela começa muito antes das ações, muito antes dos planos. Começa no instante em que você aceita que o que passou não voltará, e que, mesmo assim, a vida continua. Depois da dor há um vazio. Mas esse vazio não é ausência, é espaço. Espaço para o novo, espaço para a cura, espaço para o silêncio. E é no silêncio que a reconstrução acontece, porque é nele que você ouve, pela primeira vez, a voz do que é essencial. Quando tudo estava intacto, havia barulho, compromissos, desejos, expectativas, pressa. Agora há uma pausa. E essa pausa é o solo onde brota a sabedoria. A reconstrução é lenta. Não tem pressa, não segue calendário. A alma tem seu próprio tempo, e o tempo da alma não é o tempo do relógio. É um tempo circular, orgânico, que se move conforme o coração vai se abrindo novamente. Nos primeiros dias, talvez tudo pareça parado. Você acorda, respira, e a vida parece suspensa. Mas aos poucos, pequenos sinais começam a surgir. Uma vontade leve de sair, de ouvir uma música, de cuidar de algo simples. É assim que a vida volta, silenciosamente, como a luz que invade o quarto pela fresta da janela. Não faz barulho, apenas entra. A arte da reconstrução é aprender a perceber esses sinais. Não ignorá-los, não desprezá-los. Porque é a soma dessas pequenas fagulhas que reacende o fogo. Há uma frase antiga que diz: depois de todo inverno, há uma primavera. A reconstrução é a primavera da alma. É o momento em que o frio começa a ceder, e as cores voltam, tímidas, mas reais. E o mais bonito é que elas não voltam iguais, voltam mais profundas. Depois da dor, até o simples ato de ver o sol tem outro sabor. O café da manhã, o som dos pássaros, o toque da água nas mãos, tudo se torna milagre. É assim que a alma curada olha o mundo, com gratidão pelo que é simples. A reconstrução, portanto, não é feita de grandes conquistas, mas de pequenas presenças. Ela não exige velocidade, mas delicadeza. E delicadeza é algo que só nasce depois da queda, porque quem já caiu aprende a caminhar devagar. Reconstruir não é esquecer o passado, mas transformá-lo em fundação. As cicatrizes, em vez de esconder, passam a sustentar. Cada ferida curada se torna um alicerce. E, sobre esses alicerces, você começa a erguer algo novo, algo mais verdadeiro, mais consciente, mais leve. O estoicismo ensina que a sabedoria não está em mudar o que aconteceu, mas em usar o que aconteceu para se tornar melhor. Essa é a essência da reconstrução, fazer da dor um degrau. Não negar a perda, mas encontrar propósito dentro dela. Não fugir do que partiu, mas honrar o que ficou. E o que ficou, se você olhar com atenção, é sempre o essencial. A capacidade de sentir, de refletir, de amar, de recomeçar. O que sobra depois da tempestade é o que nunca pôde ser destruído. E é com isso que você reconstrói. A arte da reconstrução é também uma arte de perdão. Perdoar os outros, sim, mas principalmente a si mesmo. Perdoar o que não foi, o que se perdeu, o que poderia ter sido. Porque carregar culpas antigas é o mesmo que tentar reconstruir uma casa sobre escombros. O perdão é o ato de limpar o terreno interior. É dizer, eu aceito o que aconteceu e decido seguir. Essa decisão simples abre caminhos que antes pareciam impossíveis. Com o tempo, você percebe que reconstruir não é voltar a ser quem era, é se tornar quem sempre esteve tentando emergir. Cada sofrimento remove uma camada do que não é autêntico, até que reste apenas a essência. E essa essência é clara, firme e calma. Ela não precisa provar nada. Apenas vive. Os estoicos acreditavam que a virtude, mais do que qualquer outra coisa, é o verdadeiro bem. E a virtude nasce justamente na reconstrução. Porque é ali que se aprende a paciência, a resiliência, a gratidão, a compaixão. A alma reconstruída é mais sábia porque entendeu a fragilidade da vida. E, paradoxalmente, é essa consciência que a torna forte. Quando você volta a caminhar depois da queda, algo muda no olhar. Há menos arrogância e mais ternura. Menos medo e mais fé.
Menos urgência e mais presença. Você já não quer controlar o futuro, quer apenas estar inteiro no agora. E esse agora, tão simples e silencioso, é onde mora a verdadeira liberdade. A reconstrução também traz um novo tipo de beleza. A beleza da imperfeição. O Japão tem uma arte chamada kintsugi, que consiste em reparar cerâmicas quebradas com ouro. Em vez de esconder as rachaduras, elas são realçadas, e o que era frágil se torna mais valioso justamente por causa das cicatrizes. Assim é o ser humano que aprendeu a se reconstruir. As feridas se tornam brilho. O que era dor se torna arte. E o que parecia fim se transforma em significado. Há algo profundamente espiritual na capacidade de começar de novo. Porque recomeçar exige fé, não em algo externo, mas na própria vida. A fé de que o sol vai nascer mesmo depois da noite mais longa. De que o amor pode brotar mesmo no coração mais cansado. De que a alegria pode retornar, mesmo depois do luto. A reconstrução é, portanto, uma forma de oração silenciosa. É o ato de dizer à vida: eu confio em ti novamente. E a vida, ao ouvir isso, responde, não com palavras, mas com gestos. Um encontro inesperado, uma sincronicidade, um instante de paz sem motivo. São os sinais de que o caminho voltou a se abrir. Mas, para reconstruir, é preciso humildade. Humildade para reconhecer que você não sabe tudo. Humildade para aceitar ajuda. Humildade para começar pequeno. A reconstrução verdadeira é feita de passos simples, silenciosos e constantes. Não precisa ser grandiosa, precisa ser sincera. Você não precisa correr. Não precisa provar que superou. A pressa é uma forma disfarçada de negação. Permita-se reconstruir no seu tempo, do seu jeito. O importante não é a velocidade, é a direção. E a direção é sempre para dentro. A reconstrução exterior, o trabalho, as relações, a rotina, virá no tempo certo. Mas tudo começa dentro. Primeiro você se reconcilia com o que sente. Depois, o mundo volta a se reorganizar ao seu redor. O exterior é reflexo do interior. Um dia, sem perceber, você se verá sorrindo de novo. Não porque esqueceu, mas porque transformou. A dor virou sabedoria, o vazio virou espaço e o medo virou confiança. Esse é o milagre da reconstrução. Ela não apaga o passado, mas o redime. E quando alguém te perguntar como conseguiu seguir, você talvez nem saiba explicar. Porque o recomeço verdadeiro não é planejado, é vivido. A alma simplesmente decide florescer novamente, mesmo sabendo que pode chover. Se, ao ouvir estas palavras, você sentiu vontade de se levantar, ainda que devagar, ainda que com medo, então a reconstrução já começou. Porque o primeiro passo não é físico, é interior. É o instante em que o coração, depois de tudo, volta a dizer: sim, eu continuo. E se estas palavras tocaram algo em você, deixe um comentário contando o que está florescendo no seu recomeço. Às vezes, partilhar o renascimento é a forma mais pura de inspirar outro coração a também reerguer-se. E, se quiser continuar esta jornada conosco, inscreva-se no canal. Aqui cada recomeço é celebrado como uma vitória da alma sobre o desespero. No próximo capítulo, falaremos sobre o renascimento da alma. O momento em que, depois de atravessar o caos, o desapego e a reconstrução, a vida volta a pulsar em sua forma mais pura, consciência, gratidão e serenidade. Por agora, respire. A arte da reconstrução já começou em você. E tudo que parecia fim está, aos poucos, se tornando começo. Capítulo 7. O renascimento da alma. Depois da longa noite, vem o amanhecer. Não o amanhecer abrupto, que invade o mundo de uma só vez, mas aquele que nasce devagar. Primeiro um clarão discreto, depois um brilho suave no horizonte, até que a luz toma conta de tudo. Assim é o renascimento da alma, silencioso, humilde, mas inevitável. Ele não acontece em um único dia. É o resultado de toda a travessia, do colapso, da dor do caos do desapego, da adversidade e da reconstrução. É o momento em que o ser, depois de tanto resistir, finalmente entende. Não apenas com a mente, mas com o coração. O renascimento não é uma explosão de alegria. É um despertar calmo. Você começa a perceber que algo mudou. O mundo parece o mesmo, mas você já não é o mesmo que observa. As coisas que antes te feriam já não têm o mesmo poder. As vozes do medo se tornam sussurros distantes. E o que antes parecia essencial agora se mostra leve, até dispensável.
A alma renascida não quer mais dominar o destino, quer fluir com ele. Ela não busca certezas, busca presença. Não quer controlar o amanhã, quer viver o agora. Porque entendeu que o agora é o único lugar onde a vida realmente acontece. Há uma beleza rara nesse estado. Uma beleza que não vem da euforia, mas da paz. É a serenidade de quem atravessou a tempestade e, ao chegar do outro lado, percebe que o que o sustentou o tempo todo não foram as certezas, mas a coragem de continuar caminhando, mesmo sem ver o caminho. O renascimento da alma é o retorno à simplicidade. É o momento em que você se reconcilia com o essencial, com a respiração, com o silêncio, com a presença. A pressa desaparece. A necessidade de provar também. E o que fica é um contentamento sereno, quase infantil, por simplesmente existir. Você começa a ver sentido nas pequenas coisas. Um café quente, uma conversa sincera, um pôr do sol visto sem pressa. O que antes passava despercebido agora se torna sagrado. E o que antes te agitava agora te ensina. É aqui que a alma entende, com uma clareza que não cabe em palavras, que tudo o que aconteceu, absolutamente tudo, foi necessário. As perdas, as quedas, as dores, os medos. Cada um deles foi uma chama, um golpe de cinzel, uma lição disfarçada de escuridão. Nada foi em vão. Nada foi desperdício. O renascimento é a descoberta de que a vida nunca quis te castigar, apenas te lapidar. E que por trás de cada sofrimento, havia uma sabedoria aguardando para ser revelada. É por isso que os antigos chamavam a alma desperta de luz interior. Porque ela já não depende das circunstâncias para brilhar. Mesmo que o mundo esteja em ruínas, ela continua iluminando. E essa luz é silenciosa, mas transformadora. No renascimento, a dor se transforma em compaixão. Você olha para os outros e já não julga. Porque agora sabe o que é sofrer. Sabe o que é perder, o que é se sentir sem chão, o que é tentar respirar no meio do desespero. E essa compreensão muda tudo. O que antes gerava impaciência agora desperta empatia. O que antes causava raiva agora provoca ternura. Você percebe que todos estão lutando suas próprias batalhas invisíveis. E em vez de reagir, você passa a acolher. Não com palavras, mas com presença. A presença que diz, em silêncio, eu te entendo. Essa é uma das marcas mais belas do renascimento da alma. A compaixão. Não a compaixão piedosa, mas a que nasce da consciência de que todos somos parte da mesma fragilidade. Todos sangramos, todos caímos, todos tentamos, e, ainda assim, todos seguimos. Essa compreensão dissolve o orgulho e desperta o amor verdadeiro. O amor que nasce depois da dor é diferente. Ele é menos carente e mais livre. Menos exigente e mais generoso. Ele não quer prender, quer permitir. Não quer possuir, quer compartilhar. Porque o amor maduro não nasce da falta, mas da abundância. E essa abundância não vem de fora, vem do reencontro consigo mesmo. A alma renascida se basta. Não no sentido de isolamento, mas de plenitude. Ela descobriu que o que buscava desesperadamente nos outros sempre esteve dentro dela. A segurança, o valor, o sentido, a paz. Por isso, o renascimento é o retorno ao lar interior. É o reencontro com o que é eterno dentro de nós. Nada mais parece urgente, porque tudo tem o seu tempo. Nada mais parece impossível, porque tudo tem o seu sentido. Há algo quase sagrado nesse estado de aceitação. A vida deixa de ser luta e se torna oração. Cada gesto simples se transforma em ato de gratidão. Você acorda e agradece, não porque tudo está perfeito, mas porque tudo é vida. E estar vivo já é o suficiente. A alma renascida não nega a dor, mas também não se define por ela. Ela entende que o sofrimento faz parte do ciclo, assim como a alegria. E aprende a atravessar ambos com a mesma serenidade. Nem euforia na vitória, nem desespero na queda. Apenas presença. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de não ser escravo das circunstâncias. De poder sorrir mesmo em meio à incerteza. De poder descansar mesmo quando o mundo exige movimento. De poder existir sem precisar justificar a própria existência. O renascimento é, no fundo, um retorno à sabedoria natural da vida. A sabedoria das montanhas, que permanecem imóveis diante das tempestades. A sabedoria do mar, que aceita as marés sem resistir. A sabedoria das árvores, que perdem as folhas e, mesmo assim, confiam no retorno da primavera. É um estado de confiança tranquila. Não uma fé cega, mas uma fé lúcida. A certeza silenciosa de que há sentido em tudo, mesmo quando não o vemos. E, quando essa confiança desperta,
o medo começa a perder o poder. Você percebe que já passou pelo pior. E, se sobreviveu à própria dor, o que mais poderia te derrotar? A partir daí, surge uma nova coragem. Não a coragem de quem desafia, mas a de quem compreende. A coragem de ser leve. De viver com doçura mesmo sabendo que tudo é impermanente. De amar sabendo que pode perder, e ainda assim amar. Esse é o ápice da sabedoria humana. Não é o poder, nem o conhecimento, nem a vitória, é a serenidade. A serenidade de quem entendeu que não precisa mais lutar contra o fluxo da vida, porque a vida, em si, já é o caminho. No renascimento, a alma se torna grata até pelo que doeu, porque entende que foi a dor que a trouxe até aqui. Foi o caos que abriu o espaço. Foi o desapego que libertou. Foi a adversidade que fortaleceu. Foi a reconstrução que a ensinou a florescer de novo. E, agora, tudo faz sentido. Um sentido profundo, invisível, que não cabe em palavras, mas pode ser sentido em cada respiração. O renascimento da alma é a recompensa da coragem. A coragem de olhar para dentro, de enfrentar a escuridão, de se refazer em silêncio. Não é um milagre repentino, é um milagre construído, passo a passo, lágrima a lágrima, respiração a respiração. E quando você chega até aqui, percebe algo extraordinário. Você não é mais a mesma pessoa. É mais leve, mais presente, mais inteira. E o mais bonito, está em paz. Essa paz é o que todos, no fundo, buscamos. Não a paz da ausência de problemas, mas a da presença de sentido. A paz que vem do reconhecimento de que a vida é imperfeita, mas ainda assim é sagrada. E que cada experiência, boa ou ruim, é uma expressão dessa sacralidade. Por isso o renascimento não é um destino, é um estado de consciência. E uma vez que você o alcança, tudo muda. A forma de olhar, de reagir, de amar, de existir. Você se torna parte do próprio fluxo da vida. E o fluxo, por sua natureza, é calmo, constante, infinito. Se estas palavras tocaram algo dentro de você, se em algum momento desta jornada sentiu que algo renasceu em silêncio, deixe um comentário contando o que mudou no seu olhar. Talvez o seu renascimento inspire o de alguém que ainda caminha entre as ruínas. E se desejar continuar nutrindo essa paz interior, inscreva-se no canal. Aqui falamos de transformação, mas também de serenidade. De como viver com o coração desperto e a mente tranquila, mesmo em um mundo que insiste em correr. No próximo e último capítulo, faremos a conclusão final, o fechamento filosófico e espiritual desta travessia, onde uniremos todas as lições e revelaremos o verdadeiro sentido de quando tudo parece dar errado na vida. Por agora, feche os olhos por um instante e respire. Perceba, você chegou até aqui. E dentro de você, algo novo já nasceu. A alma renasceu. Quando tudo dá errado, é a vida te chamando de volta. Há momentos na vida em que tudo parece se perder. As certezas desaparecem, os planos se desfazem, as pessoas se afastam, e o futuro parece uma névoa densa. Nesses dias, é fácil acreditar que estamos sendo punidos, esquecidos, abandonados pelo destino. Mas o tempo sábio e silencioso sempre revela outra verdade. Quando tudo dá errado, é a vida te chamando de volta. De volta para onde? Para dentro. Para o ponto de origem. Para o centro silencioso de onde toda força, toda sabedoria e toda paz nascem. O sofrimento é o idioma que a alma usa quando não estamos mais escutando. E o caos, por mais assustador que pareça, é apenas o eco desse chamado. A vida nunca quis nos ferir, quis apenas nos acordar. E, às vezes, é preciso que tudo se desfaça para que possamos, finalmente, enxergar o que realmente importa. Porque o ser humano, quando tudo vai bem, tende a se afastar de si mesmo. Se perde na pressa, no ego, nas comparações, na busca por reconhecimento, por controle e por aplausos. Acredita que é dono da própria história, que pode dominar o tempo, prever o amanhã, evitar o imprevisto. Mas o universo não permite isso. Ele tem sua forma própria de restaurar a ordem. E, muitas vezes, essa restauração começa com colapso. Tudo que dá errado é, de alguma forma, um acerto da alma. Um convite para lembrar o que foi esquecido. Uma pausa imposta para que o essencial volte a respirar. Quando você perde algo ou alguém, quando o plano falha. Quando a vida parece te virar as costas. É a existência te dizendo, há um outro caminho, mais verdadeiro, mais seu, mais vivo. Mas nós resistimos.
Queremos respostas, exigimos explicações, pedimos garantias. E o mistério da vida permanece em silêncio, porque a vida não fala com palavras, fala com acontecimentos. E cada acontecimento, mesmo o mais doloroso, traz embutido um ensinamento invisível, o de que você não está no controle, mas está seguro. Essa segurança não vem de fora, vem do centro, do mesmo centro que sustentou os estoicos, que sustentou guerreiros, monges, poetas e pessoas comuns em seus momentos de desespero. É o centro da consciência. É a voz interior que, mesmo em meio ao caos, sussurra: continue. Ainda há luz. A vida te chama de volta quando tudo dá errado porque sabe que o conforto prolongado adormece a alma. E uma alma adormecida não sente, não cresce, não se transforma. É preciso o atrito, o contraste, a perda, para despertar o que está adormecido. Assim como o fogo purifica o ouro, a adversidade purifica o espírito. Mas há um ponto que poucos percebem. A vida nunca te leva a uma dor que não seja necessária à tua evolução. Ela sabe exatamente até onde pode ir. E quando parece que você chegou ao limite, é nesse instante que algo novo começa a nascer, silenciosamente, dentro de você. O erro, o fracasso, o fim, tudo isso é parte da mesma sabedoria. São capítulos do mesmo livro, cada um com seu papel. A dor abre espaço, o caos reorganiza, o desapego liberta, a adversidade fortalece, a reconstrução ensina, e o renascimento ilumina. Tudo é um só processo, o processo de voltar a ser inteiro. É por isso que os estoicos chamavam a vida de escola da alma. Não há castigo, há aprendizado. Não há acaso, há propósito. E, mesmo quando não entendemos o propósito, podemos escolher confiar. Porque a confiança é a forma mais pura de sabedoria. A confiança de que o universo não erra de endereço. De que nada que é seu se perde, apenas muda de forma. De que, no fim, tudo que parece caótico está te conduzindo exatamente ao ponto onde você deveria estar, o presente. A mente, quando aceita isso, descansa. E esse descanso é o que chamamos de paz interior. Não a paz de quem está livre de problemas, mas a paz de quem aprendeu a caminhar entre eles sem perder o equilíbrio. Quando tudo dá errado, é natural querer se fechar, fugir, desistir. Mas se você resistir à tentação da fuga, descobrirá algo precioso. Que dentro do seu próprio desespero existe um portal. Um portal para um novo estado de consciência. Você começa a perceber que não precisa mais ser o mesmo. Que não precisa mais lutar contra a vida. Que pode, simplesmente, permitir que ela te refaça. Porque, quando a vida destrói, não é por crueldade, é por amor. Ela destrói o falso para revelar o verdadeiro. E o verdadeiro é sempre simples, sereno e forte. Essa é a lição final de toda a jornada. O sofrimento é um chamado de retorno. Retorno à calma, à presença, à essência. Quando tudo dá errado, a vida está apenas te dizendo: você se afastou de si. Volte. Voltar não significa abandonar o mundo, mas lembrar-se de si mesmo dentro dele. Significa estar no meio da agitação e, ainda assim, manter o coração tranquilo. Significa continuar caminhando, mas com leveza. Significa agir, mas sem desespero. Significa viver, mas com consciência. A vida não é uma sucessão de vitórias. É uma dança entre ordem e desordem, entre nascimento e perda, entre construção e dissolução. E o sábio é aquele que dança com tudo isso, não com medo, mas com gratidão. Gratidão pelo que foi, pelo que é e até pelo que dói. Porque o que dói também educa. E o que educa também cura. No final, o que chamamos de dar errado é apenas a forma que o universo encontra de nos realinhar com a verdade. E a verdade é que você é maior do que qualquer fracasso, mais vasto do que qualquer perda, mais profundo do que qualquer dor. Dentro de você há algo que nunca foi ferido, nunca foi abalado, nunca foi destruído. É essa parte silenciosa, eterna, que observa tudo com serenidade. É o que Marco Aurélio chamava de o eu invencível. E é a esse eu que a vida quer te reconduzir sempre que tudo parece ruir. Por isso, da próxima vez que algo der errado, quando o plano falhar, quando o amor partir, quando a esperança parecer pequena, lembre-se, você não está sendo punido, está sendo chamado. Chamado a respirar, a olhar para dentro, a renascer. E, nesse renascimento, algo extraordinário acontece. Você percebe que já não precisa que tudo dê certo para estar em paz. Porque a paz agora vem de dentro. Ela não depende da vida. Ela é a própria vida fluindo em você.
Quando tudo dá errado, é o universo sussurrando: pare de tentar controlar. Pare de tentar entender. Apenas confie. E, quando você confia, o medo se dissolve. E quando o medo se dissolve, o amor aparece. E o amor, no fim das contas, é o que sustenta tudo, inclusive você. Então olhe ao redor. Nada está realmente perdido. O que parecia ruína é o terreno fértil de um novo começo. O que parecia fim é o início de uma versão mais lúcida e mais livre de você mesmo. E o que parecia erro é apenas o caminho da verdade tomando forma. A vida não quer te derrubar, quer te despertar. E todo despertar começa com o som do colapso. Se estas palavras ressoaram dentro de você, se, em algum momento desta travessia, sentiu que o peso diminuiu, deixe um comentário contando o que esta jornada te ensinou. Talvez a sua reflexão ilumine o caminho de alguém que ainda está no escuro. E se desejar continuar cultivando essa serenidade e essa consciência, inscreva-se no canal Tesouros Estoicos. Aqui não buscamos respostas fáceis, buscamos sabedoria. Porque a sabedoria não elimina a dor, mas ensina a dançar com ela. Respire. Tudo o que precisava ruir, ruiu. Tudo o que precisava ser compreendido, foi compreendido. E agora, diante desse novo silêncio, só resta uma certeza: você renasceu. E quando a vida te perguntar: quem é você agora? Você poderá responder, com calma e com verdade: sou aquele que aprendeu a permanecer em paz, mesmo quando tudo dá errado.